E você vai ficar com raiva de Deus já já. E vai virar mais um falastrão contra Deus e a igreja na internet. Vai virar mais um magoadinho querendo arrebanhar outros magoadinhos para criar o clube dos magoadinhos. Torcendo para chegar numa igreja que lá na frente tem alguém com a camiseta estampada. Nos perdoe se a igreja te ofendeu. Pensa no negócio que eu tenho raiva desse negócio. Pastor, porque pedir perdão é tão nobre, mas se você conhecesse a história de 99,8% dos desigrejados, você saberia que a igreja nunca falhou com eles. Foram eles que nunca tiveram peito para ser igreja. Foram eles que sempre foram insubmissos, insubordinados. Eram eles que batiam a porta de gabinete de pastor. Eram eles que botavam dedo na cara do líder de mocidade. E agora tá com essa conversa mole de a igreja me magoou. Te magoou nada, tu que sempre foi um crente ruim. Palha essa mentira de que foi magoado pela igreja. Uma igreja que tem gente que não vale muito, e você vale menos, e eu menos. Tira esse negocinho do seu coração aí, rapaz. Deus não é teu adversário, Deus é teu pai. Olha que Deus não é o meu adversário, e Ele sim é o meu pai. Eu tive como uma compreensão avassaladora dentro de mim, justamente quando eu me afastei do sistema religioso. Mas esse discurso que vocês ouviram aí, ele é próprio do sistema religioso. Porque o sistema religioso advoga por causa própria. E ele vai sempre utilizar dois discursos primordiais. O sistema religioso não se reconhece a si mesmo como uma entidade própria e pessoal e específica. Eles vão estar sempre se associando como se eles e Deus fosse a mesma coisa. Por isso que o discurso dele, inclusive, pelo menos nesse recorte aqui, começa: você vai ficar chateado com Deus e com a igreja. Porque para o discurso do sistema são conceitos equivalentes. Igreja e Deus são a mesma coisa. Igreja e sistema são a mesma coisa. O segundo artifício deles é justamente essa inversão. Já que nós somos a representação de Deus, o problema nunca está com a gente. O problema está sempre com você, com o indivíduo. Sim, e eles invertendo essa compreensão, eles se valem do apoio e da concordância da maioria, e o indivíduo que percebe a distorção, então ele passa até na sua sinceridade a achar que o problema está com ele e ele engole aquilo. E aí, né, isso dá conta de forjar uma quantidade imensa de pessoas traumatizadas, outras que viram ateus. Essa estatística aí que o pastor menciona é uma estatística que só existe na bolha da onde ele habita. Sim, só ali na bolha, até porque esse movimento que tem recebido a alcunha por parte dos proponentes do sistema de desigrejados, o último censo já apontou como sendo a segunda maior denominação existente relativo à religiosidade no Brasil. Ou seja, de pessoas que professam acreditar em Deus e ter uma prática de espiritualidade, porém não se confessam pertencentes a nenhuma religião. E pode ter certeza que boa parte desses é constituído por egressos do sistema religioso. E olha, eu tenho até que concordar aí com o arauto defensor do sistema religioso, de que tem muitos que saem da igreja, e infelizmente o que prevalece neles não é o crescimento que advém de uma libertação, que dilata a compreensão deles e aprofunda a espiritualidade deles em Deus. Não, infelizmente é a amargura, é a revolta, é a queixa com tudo. Parece que, sim, já era uma disposição existente quando eles estavam lá dentro, e essa disposição apenas vira o seu canhão para o sistema. Outrora, do sistema se utilizava para atingir os outros, agora essa mesma amargura se volta contra o sistema, mas essencialmente a pessoa permanece a mesma, que é tendenciosa para reclamação, para queixa e para revolta com tudo. Agora, definitivamente, isso reflete um pequeno grupo, porque tem muitos que a compreensão dilata. Eu, particularmente, mesmo não frequentando nenhuma igreja, nunca deixei de me congregar. Isso porque quando eu percebi que o verdadeiro tabernáculo é o meu coração e nele Deus habita, independente de onde eu esteja, eu só passei a me congregar onde eu encontro 2 ou 3 que tem a mesma compatibilidade de consciência e conexão com Deus, ainda que na sua falibilidade, na sua relatividade, mas cujo encontro promova o bem, promova a nossa consciência para Deus e para o amor. E eu deixei de congregar aonde a minha fé e a minha percepção não cabia.
De modo que hoje eu não congrego não porque eu não caibo lá, mas porque as pessoas lá não suportam o evangelho que eu vivo. E aí, como eu não negocio o evangelho que eu vivo, e como lá eles não suportariam o evangelho que eu vivo, então eu respeito o caminho deles e eu nunca deixei de me congregar. Por vezes com o grupo que eu me reúno aos domingos, em torno do evangelho. Mas por vezes com a minha família aqui dentro de casa. Por vezes a sós, eu e o Espírito de Deus. E por vezes isso acontece no encontro entre amigos, na interação de trabalho. Eu nunca deixei de me congregar. Louvado seja Deus por essa expansão de consciência e estando você numa igreja ou não é o que eu desejo que te alcance. No mais, esse discurso aí é tudo o mesmo, demasiadamente o mesmo. Apenas o sistema endeusando a si mesmo e invertendo a retórica para, no final das contas, eles estão sempre certos e o errado é o indivíduo que padece. Tudo normal. Mas para quem já despertou, olha para isso daí e vê, desculpa, presunção, pretensão demais e um discurso vazio, que só tem poder para comunicar quem está dentro dessa bolha de lavagem cerebral e que concorda porque não foi despertado para percepções e sensibilidades que alguns foram e naquilo em que saíram aprofundaram a sua percepção e a sua vivência em Deus. Ah, é para pensar, gente boa. Paz e luz, meus amigos e amigas.